esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Do tempo do nosso amor, que se acabou tudo em nada. A sua casinha triste estava toda fechada, e no varal do alpendre sua roupa pendurada. Conheci no meio dela sua blusa amarelada. Aumentou minha saudade e da vida amargurada. O programa Memórias Botucatu está aqui no rancho do Marcelo e ele vai contar essa história de caboclo, essa história da vivência dele com o campo, com o sítio. Aliás, muito tempo desde criança, não, seu Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É o seguinte, a gente que mora na roça, esse negócio, tem umas passagens da vida que a gente passa e a gente não tem valor. E o Nenê Bueno interessou nos assuntos que a gente contou esses dias e veio para gravar hoje uma entrevista com a gente aqui. A gente vai tentar explicar o que aconteceu, o que eu passei nessa vida, o que eu já presenciei. E ele pediu para mim se eu conheço o Mato Grosso. E eu expliquei para ele um dia. Eu falei, olha, eu fui para o Mato Grosso na idade de uns 20, 22 anos. Eu saí daqui da propriedade que era do meu pai, era 14 alqueires de terra, nós dividimos a propriedade e eu fui embora. Que nós somos criados em 11 irmãos. Então, conforme uns ia ficando mais velhos, ia indo embora buscar um pouco de ajudar os velhos a cuidar dos mais novos. E tinha filho estudando, fazendo escola agrícola e tudo. E eu fui embora trabalhar para um advogado de Limeira, que eu não vou falar o nome, que não vai interessar também o nome, né? Você é um dos mais velhos da família ou um dos mais novos? Como que é? Qual é a sua família? Como que chamavam os seus pais? Nenê, nós somos 11 irmãos. Eu sou o quarto dos mais novos. Quarto não, o terceiro dos mais novos. Nós somos em 11, o meu pai chamava-se Pedro Cassimiro Alves, minha mãe Ana Fernandes Alves. Todos nascidos em Ambi. Meu pai trabalhava com gado na Fazenda Barreiro, tomou conta muito tempo lá. E comprou uma propriedade para cá e nós viemos morar aqui. Aí, conforme nós vivia do sítio, então, conforme ia aumentando a família, o custo era muito grande, então os outros irmãos mais velhos iam trabalhar com máquina, trator, para Mato Grosso, para tudo quanto é lado, e eu fui mexer com boi, que eu mexia com boi. E essa história do Mato Grosso é interessantíssima, né? Até eu gostaria que o nosso telespectador, já que gostaram do programa do Zé Piranha, e pediram pra gente, né, que contasse mais história caboclo, história do nosso cotidiano, do nosso caboclo aqui do interior, e muita gente tem um certo parentesco, né, com o pessoal da roça. Aliás, todo mundo aqui de Botucatu tem um parentesco ou veio propriamente da roça. E o Marcelo vai contar um pouquinho dessa história. Daqui você foi para Mato Grosso, e daí? Então, eu saí daqui, eu fui embora para Água Boa.
Fui mexer com o gado lá, que o administrador dele tinha ido embora, e eu tirava leite aqui no sítio, eu vendi meu gado à tardezinha. No outro dia eu saí de madrugada daqui e fomos viajando até chegar lá. Aí chegamos em Mato Grosso, fui parar em Água Boa. Aí fui mexer com gado. E era meu serviço. Só que lá saía de madrugadinha a cavalo, levava 2 cavalos, que era montada minha. Um arriado. Que hora que vocês levantavam? De madrugadinha, que vocês falam, é bem cedinho, não? Bem cedo. No clarear do dia, nós estávamos nos batedores de coxo já. Nós já estávamos curando bezerro, trazer as vacas, porque lá o sol é muito quente, né? O sol, a hora que pega, o meio-dia, esse negócio, o cavalo não trabalha. O cavalo não aguenta o serviço. Ele cansa. Ele cansa, ele soa muito. E a vaca também tem horário de bebedouro. Depois que o gado desce no bebedouro, é duro você trazer ele no rodeio, né? O rodeio que a gente fala é perder um coxo. Você traz ele ali, trazia 700 vacas, 500 vacas, cada divisão que tinha. Em tudo era 2.400 vacas. Fazenda modelo chamava. E o que vocês faziam? Você foi lá para trabalhar, fazer o quê? Você foi para trabalhar como peão ou coordenar uma equipe? Como é que foi? Eu fui lá porque o administrador dele tinha ido embora, eu fui para administração. Só que como estava muito ruim, ele tinha comprado a fazenda há pouco tempo, com o gado dentro. E ele era um advogado, ele soltava um povo da cadeia, ele usava aquele pessoal meio foragidão lá, para cumprir pena, ele levava todo esse pessoal lá, prestar serviço, catar toco, arrumar cerca, fazer cerca, o povo que não tinha qualificação nenhuma. Quer dizer que você foi lá para administrar presos praticamente. E você sabia disso ou não? Não. Eu não sabia, porque ele era um advogado, que ele comprou uma propriedade a par com meu pai aqui. E a hora que eu cheguei lá, que eu vi que esse pessoal era o pessoal daqui, que ele levava, que ele soltava, então ficava devendo para ele, pagava em serviço para ele. E lá foi uma barra, porque ele via, uma vez por mês levava mantimento. Uma caminhonete F1000 cheia de alimentação. E tinha cozinheira, chamava Luzia, essa cozinheira. Tinha uma menininha pequena. E eu amansava a vaca Nelore, aquelas vacas de teto mais grosso. Eu amansava e ponhava para tirar o leite para levar lá. Então a Luzia fazia o queijo para a fazenda. E também tinha muita vaca que enjeitava bezerro, precisava encostar um leitinho para o bezerro na mamadeira. Então vinha para o retiro. Então aquelas vacas de teto mais grosso eu amansava e quando eu cheguei lá não tinha leite para beber. Dali uns dias tinha um retiro montado só de vaca de teto grosso, vaca Nelore, aquelas coisas. Ainda ele falava para mim, você está domando onça aí? Eu falei, tô. E nós tirava leite daquele estranho lá e fazia queijo para fazenda. Então ele ia uma vez por mês, ele trazia queijo que era secado numa tela, feito tipo num armário assim, com uma tela na frente. E ele levava o mantimento e voltava com queijo para Limeira, para trazer para vender lá, sei lá o que ele fazia. Mas enfim, era isso. E eu fiz toda essa luta, mas ele levava comida, ele levava 4, 5 companheiros dele, ficavam lá pescando no Rio Couto. E quando eles iam embora, uma mistura, bem dizer, tinha acabado. Então matavam uma vaca, lá era tudo com uma carne seca, tudo charqueado. E enjoava aquilo, peixe, era seco. Então eu peguei, tinha uma venda lá por nome de Serrinha. Eu fui lá, falei, vou comprar uma mortadela para mim, né? E eu morava num edículo lá de cima. E pegava uma marmita de comida dentro da cozinha do alojamento da peãozada lá. E ia comer lá na minha casinha. E eu peguei e comprei uma mortadela, uma bexiga de mortadela assim, que tinha um barbante amarrado. Pendurei dentro do guarda-roupa, com um barbante lá e deixei. Catava minha marmita, ia lá com a faca, tirava a faca da cinta, cortava na hora do almoço e fui embora, mexer com o gado. A hora que eu voltei na janta, eu falei, opa, catei meu prato e subi lá. Fui catar a mortadela e ele só tava o barbante amarrado em cima do guarda-roupa lá. Aquele povo ordinário que tinha lá, foi lá e cortou a coisa, mas não dava tempo, porque eles entraram no quartinho para sumir logo, né? Cortaram a mortadela. Ficou eu só com o barbante amarrado lá no meio da coisa, eu tinha escondido no meio de umas roupas, velho, de serviço minha lá, e coloquei a mortadela. Fiquei sem a mistura, aí tinha que comer junto com eles, e não podia falar nada, né, no meio do pessoal daquele. Dinheiro não tinha lá na mala, escondido no baú, não tinha nada, dinheiro. Dinheiro você andava na guaiaca, né? Dinheiro tinha que levar junto no bolso, né? Dinheiro, documento, não podia deixar lá, né? Quer dizer que você trabalhava trabalhando com o cavalo, você guardava o dinheiro na guaiaca? Na guaiaca. Banhava na guaiaca, ou se não, no arfoge, dentro de um arfoge, você conhece arfoge? Uma bolsa, né, que vai... Isso, depois eu vou pegar para vocês verem o que é um arfoge. Ponhava dentro daquele lá, amarrava na garupa, porque se você saía cedo, de madrugada, você saía. Tem dia que levava lanche. Quando era meio perto os rodeios por ali, dentro da fazenda mesmo, então vinha almoçar no alojamento e sortava os cavalos. E quando não era longe esse negócio, levava 2 cavalos. Um deixava pastando na soga, que é no laço ou no maniador, né, que é uma correia de couro.
descansava enquanto o cavalo bebia água, descansava ali. Você deitava debaixo de uma árvore na sombra até refrescar para você terminar o serviço de tarde. E esse período que você ficava, por exemplo, vocês começavam a clarear o dia, às 4 horas da manhã, porque lá clareia cedo, né? 4 horas da manhã, vocês iam até que hora que o cavalo, os animais aguentavam? Meio-dia, mais ou menos, umas 11h30 por aí, já estava, porque daí o gado começa a descer pro bebedouro, não para no rodeio mais também. Então você chega bem cedinho, né? No clarear do dia, o gado já vai, na hora que começa a clarear, o gado já começa, vai empurrando, o gado vem certinho no coxo. Aí fica 2 ou 3 peão, um cerca, outro você tem que curar bezerro, você cura, esgotar uma vaca. Então você empurra o gado ali, fica um olhando em volta, né? Virando, e o outro entra, cura. Aí você laça um, você tira o bezerro fora, aquele outro entra, pega outro, e assim ia curando. Só que quando começa a chegar umas 11h30 por aí, o gado tem sede. O gado já não para no batedor mais. O gado já quer descer, procurar água. O que seria batedor? Apenas para o nosso telespectador saber o que é. Batedor é um coxo de sal. Então você põe o sal ali, a hora que você vai chamar, fala, vamos levar no batedor, leva no coxo, porque o gado fica tudo batido, né? Porque sempre a invernada é aquele andropógo, é alto. Como se fosse uma cana de açúcar, e o gado, mas só que mais fino o talo. Então o gado pasta, fica aquelas varas, não tem como você laçar dentro daquelas. Então você traz ele no lugar mais limpo, lugar mais batido. O batedor do gado, onde o gado bate, que quebra no casco. Então fica um lugar limpo para você ir. Sempre é escolhido um lugar plano. Um lugar mais limpo, que fica fácil do cavalo correr, do cavalo segurar na chincha, uma vaca amarrada no laço. Então ali, né, fazia isso. Trazia o gado batedor. E você dizia para nós que o patrão era um tanto quanto seguro, né? Que levava uma vaca, pegava o melhor da carne, ficava para eles fazer churrasco, e para vocês praticamente quase nada. Sim, quando chegava lá ele mandava matar uma criação, uma vez por mês. Matava, ele tirava as peças nobres, colchão mole, contra filé, alcatra, e daí por diante, ia tirando. Aí sobrava as costelas para nós charquear, o pescoço, paleta. Aí manteava ela, tirava umas mantas, colocava de tardezinha, no começar a escurecer, nos do sereno, colocava em cima do telhado. Tinha uma lona, esticava em cima de um telhado que tinha lá, para o sereno pegar e jogava sal em cima. Naquilo. Outro dia, antes de clarear o dia por causa da mosca, catava, apanhava tudo dentro de um caixote com sal, aquela carne empiava ali dentro. Aí de noite colocava uns 2, 3 dias daquele jeito, para secar. Depois, num dia só, quando ela estava bem murcha já a carne, eu esticava ela num varal para lá de fora e colocava um sombrite por cima para a mosca não sentar. Aí ela tomava um dia daquele solão do Mato Grosso lá, ela já branqueava tudo, aí jogava numa caixa com sal em cima, era a alimentação nossa. Vocês viviam praticamente disso. Estava contando que pão, vocês passavam meses e meses sem comer pão. Não conhecia pão, só se fizesse lá. Pão, quando ia na vila, ainda comprava daqueles que fazia, lá daquela senhora que fazia, comprava o pão. Porque a cozinheira, para você ter uma noção, a cozinheira era uma cozinheira de garimpo. O que é cozinheira de garimpo? Ela trabalhava em garimpo, em Rio Verde, em Goiás, esse negócio. E ela tinha uma menininha, e ela morava na região lá e pediu serviço para esse Paulo, que era o patrão. Aí o homem pegou e falou, não, eu vou dar serviço para você, você vai cozinhar para mim na minha fazenda lá, que eu estou abrindo uma fazenda agora, eu comprei lá, perto da Fazenda Brinquedo Bandeirante, e vocês vão dar uma mão para mim lá. Falei, vamos embora. Aí ela foi, e ela tinha uma menininha, e aí que eu mancei as vacas lá para poder tirar o leite, que a menininha não tinha leite. Tinha que ir num vizinho buscar o leite. E um vizinho lá dava 100 quilômetros quase, meu Deus do céu. 100 quilômetros, uma distância como daquele Botucatu a Bauru? Era longe, porque era a maioria soja. Que sem geladeira, sem equipamento nenhum, como é que fazia? Não tinha leite a menininha. Não tinha nada. Para você ter uma noção, tinha uma venda na beira do Couto, na barranca do Couto Magalhães, ele vendia o peixe era fresco, e a cerveja, se fosse tomar cerveja, ele pedia para você, gelado ou sem gelo, era uma geladeira a gás, que você que tomava. Aí então você pegava, porque toma uma gelada, nossa, se custa hoje tipo R$6 uma cerveja aqui no estado de São Paulo, lá deve custar uns 8 uma cerveja gelada. Porque eles usavam o gás para gelar. E não era sempre que eles tinham o gás também lá. Então esse Arlindo Macarrão tinha essa venda lá. E nós ia lá tomar cerveja, uma vez cada 15 dias mais ou menos. Chegava lá para tomar cerveja, pedia uma cerveja gelada, os outros que estavam lá, nossa, achavam nós milionário. Todo mundo tomando cerveja quente, bebendo pinga, né? Bebia cerveja gelada. Isso não causava uma certa ciúmes, alguns pontos assim, queriam brigar com você, alguma coisa nesse sentido? Por vocês estarem lá tomando cerveja gelada e eles quentes, naquele calor imenso? Não, porque lá existe uma educação igual aqui, mesma coisa, não existe essa coisa de Você chegava, né, oferecia para todo mundo.
Chegava, já, se nós tomasse uma e tivesse 4 ou 5 pessoas, se nós pudesse tomar uma, nós dividia em 4. Aquela lá. Se pudesse tomar mais, bebia mais. Então, e até eles tinham um bem-querer com a gente. Quando nós chegava lá, ele chamava eu de paulista. Ô Paulista, você chegou aí, vamos tomar uma pinga. Tinha uma bacia, nenê. Uma bacia assim de alumínio. E os copos eram tudo de taboca. Taboca? O que é taboca? Taboca é um bambu. Só que a parede dele é grossa. Na parede. Então eles faziam com um canivete, com uma faca, eles faziam uma cava dentro do bambu para enlarguecer lá, fazer o copo ali, para servir a pinga. Aí eles colocavam, a venda era tudo de pau a pique, um pau afincado par com o outro assim, e a porta era de 2 tábuas, empurrava para cima, se tirava o pé dela, meio de uma canaleta assim, a porta da venda, na beira da barranca. E ali tinha aqueles pescadores, aqueles poceiros, era tudo posse, né, na região do Couto ali. Então eles viviam mais da pesca e ali estava abrindo muita soja. Então aqueles caminhão de soja que eles passavam para pegar um peixe. Chegava lá, tinha um arame amarrado debaixo do tronco da ponte, porque a ponte lá atravessava o rio Couto, era uma caixa funda, barranco alto. Então não era ponte estivada assim, era só no rodeiro do caminhão, era 4 toras assim e 4 toras par aqui. Para dar a largura do carro pequeno e a largura do caminhão, passar por cima. Só que o rio... Nossa senhora, isso não tinha perigo cortando você? Explica de novo, era 4 tocos. Então tinha que alguém guiar esse caminhão, porque senão caía no rio, não? Não, era o batedor, porque dá certa largura do caminhão. Sobrava uma largura assim, cada rodeiro. Então seria duas triadas assim, tanto o carro pequeno passava, que dava largura, e o caminhão também. E eles já passavam devagar, porque a cabeceira do Couto, ali era tudo cheio de posse, para lá e para cá. Então tinha aquelas crianças brincando, então eles paravam ali para tomar essa pinga, essa cerveja no Arlindo Macarrão, que era a venda, e comprar o peixe. Chegava lá, o peixe era amarrado dentro da água, fincava um palanque pro lado de lá, que seria uma madeira, e um arame liso. Aí passava o peixe por dentro daquele arame, a boca dele saía na guelra. Aí você queria um peixe, ele ia lá, levantava aquele arame assim e falava assim, qual desse aqui você quer? Você escolhia o peixe ficava nadando ali, amarrado pela boca, preso ali. Aí ele falava assim, eu quero esse aqui. Aí esse aqui é daquele pescador lá, ó. Cada um tem um arame dele lá, amarrado no coisa. Então você ia escolhendo, você queria um maior, queria um menor, a qualidade do peixe que você quisesse. Aí eles iam, enfiavam uma faca por dentro da guelra assim, cortava a guelra do peixe, matava o peixe primeiro para você ali, cortava a guelra do peixe, tirava só aquele do arame, jogava dentro da gabina de um caminhão, esse negócio lá, o cara ia embora, levava o peixe. E como que conservava vivo o peixe ali? Não? Que interessante, mesmo ele estando preso pela guerra. É porque eles pescavam todo dia. Então o que eles pegavam ali, o que esses peixes bons, eles deixavam para vender ali, depois chegava na parte da tarde, eles levavam para Canarana. Os pescadores ali moravam quase tudo Canarana. Canarana tem energia com gerador. Até as 9 da noite só. Igual em Água Boa também, até as 9. Você ia abastecer uma condução mesmo lá, o combustível, até 9 horas da noite era um preço. Das 9 em diante cortava a energia da cidade e era na manivela. Aí era mais caro o litro da gasolina, do óleo diesel. Só pro cara. Esse era o trabalho mais caro. Era assim. Em Água Boa. Eu não acredito, só pro cara mexer a manivela lá, comprava mais caro, não custava nada virar a manivela. O ônibus, nenê, o ônibus passava lá, dormia em Couto Magalhães. Lá na venda desse Arlindo Macarrão, lá era feito de Buriti. Um monte de assentamento lá, e tinha um rancho lá, que era a morada do motorista do ônibus. Ele ia, não vou me recordo se era na sexta-feira e voltava na segunda. Isso ele vinha na sexta-feira e depois ele voltava na segunda. Posava lá e ia embora na terça para voltar na outra sexta, de novo. Então ele posava nesse intermédio de coisa ali, no Arlindo Macarrão, na venda lá, no ranchinho dele. Quando o ônibus passava, ele passava na frente da fazenda modelo, onde trabalhava, às 6 horas da manhã. Eles passavam, dava 30 quilômetros para baixo, ali a serrinha. Aí passava na serrinha, tinha serraria, tinha um monte de coisa lá, e a turma levava metade de porco que eles poceiram, farinha de mandioca que eles fabricavam, milho em palha, todas essas coisas levava tudo no ônibus. Então você pegava aquele ônibus ali e andava 110 quilômetros até Água Boa da fazenda. E o cheiro desse ônibus, com tanto animal assim? Você tinha que levar uma troca de roupa junto, porque você montava aquela ônibus, o banco de fibra, e tinha só uma leira de banco assim, o corredor ia cheio daquelas coisas que eles levavam, os poceiros levavam para vender em Água Boa. Então você ia de pé, só que aquele ônibus não andava, estrada de terra. A hora que você chegava lá, em Água Boa, eu ia fazer serviço de banco, comprar essas coisas para fazenda, tudo lá. Precisava ir na rodoviária, tomava um banho,
trocava de roupa para poder fazer isso aí. Que você chegava lá todo, nossa, sujo, dava medo. Demorava um dia ou mais de dias? Não, saía cedo e chegava por volta de meio-dia e meio, estava chegando na rodoviária. 6 horas passava lá, só que o ônibus não andava porque ia parando em todos aqueles lugarzinhos pegar. Aí encarregava uma lata de banha, uma metade de um porco que o cara levava para a família dele, que morava lá, e assim ia. Então quer dizer que ia parando. Nesse acampamento que você está, você cuidava de quantas pessoas mais ou menos? Lá tinha umas 15 pessoas, só dentro dessa seção ali. Você tomava conta de 15 pessoas? Isso, 15 pessoas ali. Na parte da manhã você falava que você começava 4 horas, 4h30 da manhã e terminava às 11h30, meio-dia. E depois, quando que vocês retomavam o trabalho? Aí passava qual o período? Só na tardezinha? Isso, na parte da tarde, a parte de vaqueiro, esse negócio retornava das 4 horas da tarde em diante que o sol caía bem. Aí voltava com o escuro para casa de novo. Agora os outros não, os outros que estavam fazendo serviço de jardinagem, catando toco, esse negócio era normal. Eles faziam horário normal. Eles cumpriam o horário deles normal, igual aqui no estado de São Paulo. Fazia lá. Você viveu... Quanto tempo você ficou lá, Marcelo? E que ano foi isso? Foi em 89. 89 não é um passado tão muito distante, né? Para saber que o Brasil estava tão assim, a passos lentos. É, mas não era que era passo lento. É que a fazenda foi comprada. Ela foi abrindo aquela fazenda. O homem comprou, era cerrado. Então, e ele chegou lá, ele comprou esse cerrado e levou um pessoal que não tinha conhecimento. Então nós fomos ajeitando um pessoalzinho dali que trabalhava com trator, aquele tempo era um trator CBT, aí ele andou comprando uns Valmet 118, Valmet 110, e fomos arrancando aquele cerrado, e fomos abrindo, formando pastagem, e ainda ali ele comprou uma em Palmas, nós fomos lá em Taquaral do Sul, outra fazenda para abrir também. Daí eu saí dali, lá eu fiquei 2 anos e 8 meses no Mato Grosso. Aí quando terminou a mangueira, lá formou as pastagens, eu fui para Palmas. Ficou muito tempo em Palmas ou não? Não, em Palmas eu fiquei pouco, porque estava abrindo, eu fui só lá com o trator para abrir as divisas, e tinha um gado que todo mundo misturava, o gado inteiro lá, uma boiada de bastante dono no meio daquele cerrado. Então, conforme foi marcando as divisas, o cerqueiro iam fazer na cerca. Então aquele gado ficava preso ali no meio. Então, para não dar problema de prender gado dos outros, fazendeiros, esse negócio, nós demos um tempo, fomos avisando os vizinhos da área. Então o trator ia fazendo um acero em volta, fazendo uma terraplanagem para construir a cerca no alinhamento, o engenheiro marcou com os marcos, nós ia fazendo, aí eu só comandei o cerqueiro. Aí o cerqueiro vinha, quando começou e tirou o gado de dentro, que nós conseguimos fechar para a fazenda e tirar o gado de dentro da fazenda, daí eu vim embora. Vinha plantar essa laranja que é a vizinha minha aqui em cima. Que ele tinha essa coisa que chamava Águia Dourada, essa outra fazenda aqui. Aí era cerrado também, uma parte dela aqui, né? Arrancamos o cerrado e plantou laranja. Isso para o povo entender, nós estamos aqui no Faxinal, próximo a Guarantã, Monte Alegre, é onde estamos aqui no rancho do Marcelo. E para dar um pequeno intervalo, Marcelo, vamos tomando um cafezinho aqui, Marcelo, para a gente continuar no próximo bloco. Vocês estão gostando? Um pouco mais dessas histórias maravilhosas de Marcelo e o seu povo, sua gente. Até mais. Olá pessoal, estou aqui para trazer para vocês o programa Pesca Aventura. Toda vez que a gente sai para gravar é como se fosse a nossa primeira pescaria. E a preocupação é sempre trazer o que há de melhor em peixes, técnicas, ecologia, turismo, tudo sempre regado com muita emoção. Vamos juntos pescar e viajar por rios, mares e locais fantásticos. Espero você nesse canal. Até! Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense.
Toda sexta na TV Alfa, Flash Mix. Os melhores videoclipes do passado. Só velharia. Somente flashbacks. Flash Mix, aqui na TV Alfa. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, estamos aqui no rancho, no sítio de Marcelo Casimiro. E essas histórias dele é muito gostosa. Haja visto que o programa visa retratar histórias, causos do nosso povo. E estamos aqui nada menos com um caboclo nato, nascido na roça, nascido no campo, na lida do gado, tá inchada, né? E ele tá contando as histórias bonitas para nós, não, Marcelo? Mas voltando lá no Mato Grosso, pra gente entrar aqui na história da cidade, aqui na sua vivência com Botucatu e região. Lá tem uma história muito bonita da Cruz, rapaz. Eu queria que você contasse essa história. Além de ser muito bonita, era um tanto quanto intrigante e até emocionante. Um abraço para Dona Bela e Dona Mariquinha, que está sempre nos ouvindo lá, Dona Mariquinha Gasparini e a Bela. Conta da Cruz. Então, Nenê, quando eu fui morar nessa fazenda lá, tinha um vaqueiro que trabalhava junto comigo, companheiro meu, barbaridade. Ele que me ensinou a trançar, a fazer traia de cavalo, na hora do sol quente, né? Parava debaixo de uma árvore lá, levava uns tentos, ficava trançando na hora do almoço, e ele me ensinava a charroar e tudo. Eu aprendi um pouco que eu sei com ele. Só para os telespectadores saberem, o que é tento, o que é charroar? Tento é o seguinte, é o couro do boi, você tira umas fitinhas estreitas no comprimento do couro inteiro. Aí você trança o chicote, faz uma cabeçada para pôr no cavalo, na testa do cavalo, faz uma rédea. E a charroa é uma trancinha que você faz no pé das argolas para dar acabamento na traia, que é o acabamento de uma traia charroada, uma traia argolada. E aí, esse rapaz, ele trabalhava junto comigo e ele tinha uma menina, já de uns 6 anos de idade, por aí. E o rapaz chamava-se José Maria. Acabou com um laçador que eu já conheci na minha vida, amarrador mesmo, era um goiano. Acabou com amigo. E a mulher dele estava grávida e foi em água boa para ganhar o neném. E deu um problema lá, rapaz, e não sei o que aconteceu, ele saía todo dia para ir lá, uma menininha ficou incubada lá uns tempos e faleceu. E ele saía numa mula ruana, ele saía pro escuro da fazenda, e ele andava 30 quilômetros até a Serrinha, que era o lugar, mas pelo lá ele pegava um jipe que tinha lá, de um amigo dele, e ia até Água Boa, que da fazenda lá dava uns 100 e pouco, quer dizer, vai dar uns 70, 80 quilômetros de Serrinha a Água Boa. Ele ia de jipe. Aí faleceu a menina dele. Aí eles trouxeram para Serrinha para ser enterrado na Serrinha. Na Serrinha o cemitério era para lá de cima da vila. E tinha um trio, assim, cavado de enxadão, e lá em cima, no alto, tinha um chapadão, assim, que era o cemitério. Era cercado com arame liso, um cemitério. Como se fosse um terreno, assim, um lote. E existe uma diferença de ser arame liso ou arame farpado? Tem alguma história por isso ou não? Não, é porque todo mundo fala, levou num cemitério, imagina uma coisa murada, né? Um negócio de muro, uma coisa num portão, igual tem. Não, lá era no meio da vila, assim, pra cima da vila, era no meio de um pasto que era o cemitério. Uma simplicidade, então. Simplicidade. E, pra você ter uma noção, não existia, não ponhava no caixão. Tinha o dono de uma vendinha na Serrinha lá, vendia pano por metro. Aí compraram um pano virgem, que eles chamavam, um pano branco, 1 metro de pano, como se fosse isso aqui, assim, cortado. Enliaram a menininha naquilo, enterraram com aquele pano e tudo. E daí, em cima do túmulo, amarraram uma vara assim e fizeram um jiqui, que chama. É um monte de lasca desse tipo, assim, ó, para marcar o lugar que enterrou a menina. E era feito assim, de madeira, de lasca, pedaço de palanque, de cerca, só que era lasca, tudo lasca, partida de machado. E daí ele tinha que fazer uma cruz para pôr lá. E lá na fazenda tinha todo o material. E eu toda a vida mexi com um pouco de madeira e negócio. Ele pediu para mim se eu não fazia uma cruz para a menina. Só que daí que eu descobri, não podia ter prego. E nem cravo, nada, ela tem que ser encaixada. Porque diz eles, uma coisa que diz que pregava a alma da criança, não sei o quê, aquela tradição deles lá. Então tinha que ser encaixada, e eles não sabiam fazer o encaixe.
E eu toda a vida mexi com isso aí, falei, eu faço. Fiz com um balancinho de cerca de jatobá. Eu fiz e peguei um pincel e escrevi o nome da menininha, esse negócio lá, que eu não vou me recordar agora o nome da menina, que é tanto passado já. Aí eu peguei, fui lá junto com ele, ele montou na mula cedo e ponhou aquela cruz marrada na garupa e saiu chorando. Ele passou em frente à fazenda que eu estava tirando leite, assim, e ele falou para mim, eu vou lá pôr a cruz, Marcelo. Aí ele acabou de passar perto de mim e passou chorando, né? Eu chamei ele, falei, Zé Maria, volta a tomar um café comigo aqui, depois você vai, eu tô com a garrafa de café aqui. Aí ele voltou, tomou um gole de café ali, enxugou as lágrimas, montou na mula e foi. Aí ele fincou a coisa. Quando foi umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele vinha voltando com a mula. Aí ele passou na fazenda, perguntou para mim, o que eu vou fazer? Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, o que você vai fazer? Vai descansar. Aí eu dei o dia para ele, a semana, se ele quisesse, mas no outro dia ele estava no serviço comigo. Isso é a coisa que mais marcou na minha vida, você vê um velório de uma criancinha daquele tamanho, num companheiro de serviço, enterrar daquele jeito, como se fosse o quê? Nem um animal não enterra daquele jeito, mas era o jeito. Era a primeira filha dele ou tinha mais um? Era a segunda, ele tinha uma de 6 anos já. E essa era a segunda nenenzinha dele. Esse foi o caos que mais marcou você lá, lá em Mato Grosso. Quando você fala nessa cidade, é Couto que você falou a cidade? É, onde eu ficava a fazenda que eu morava, Couto Magalhães. Então, só pra gente identificar, ficava próximo da onde? Ele de Miranda, da onde? Não, você atravessa Aragarça, Barra do Garça, Água Boa, depois você atravessa ali, você pega Serrinha, Couto Magalhães, aí você continua, você vai sair para Campinápolis, para lá. Você viveu, né, bastante tempo lá, junto com esse pessoal diferente, né? Uma cultura diferente da gente, né? O que mais você, assim, sentiu de dificuldade? Aqui no estado de São Paulo, uma coisa completamente diferente. Além de você ter contado da geladeira, que era gás, do posto de gasolina, que desligava às 9 horas. Mas uma outra curiosidade, assim, que marcou na tua memória. Olha, eu só achava o seguinte, aqui no estado de São Paulo, ou em qualquer outro lugar que você vai por aqui, chega num sábado à tarde, você se reúne, vai ou numa lanchonete, ou aquele bando de amigos, igual eu quando saí daqui, 22, 24 anos, vamos por aí já. Aí você chegava lá de tarde e não tinha o que fazer. Era tomar um banho, tomava um banho na bica. Tinha uma represa por lá de baixo, tinha um cano de PVC que eles trouxeram lá, então nós ia lá, tudo nós que chegava do serviço, tomava banho naquilo lá. Então tomava banho naquela bica, chegava, não tinha nada, era um rádio. E em cima daquele beliche seu, você escutava a rádio. Só isso, que não tinha. Aí no domingo, nós arriava um cavalo e ia no Couto. Uns 15 a 20 quilômetros para frente, que era na venda do Arlindo Macarrão, nós ia lá. Comprava um peixe, comprava uma outra coisa lá, bebia umas cachaças, tomava uma cerveja e montava no cavalo e vinha embora. Passava o resto da tarde. Aí você dormia a tarde inteira, porque não tinha o que fazer no domingo. Chegava de madrugada, você não tinha sono mais, aí você falava, vou dormir depois de madrugada. Como é que sorta a peãozada pro serviço? Então, quer dizer, você não podia nem dormir, que você não perdia a hora do outro dia. Então é isso que eu acho que foi mais difícil. Mas depois acostumei também, já aclimatei e foi embora. Era difícil, né? É difícil, é completamente diferente a cultura deles com a nossa aqui, né? Agora vamos voltar para o estado de São Paulo. Quando você chegou a Botucatu, onde você foi trabalhar? Você falou que você já veio direto nessa fazenda aqui das Laranjas ou não? Isso, quando eu cheguei de lá, eu fui para Palmas, daí quando saí de lá. Taquaral do Sul, divisa de Palmas lá em cima. Aí nós fomos lá, fui abrir uma cerca que eu contei para vocês, colocar marca. Aí de lá eu voltei. Porque já fazia tempo que eu queria vir ver minha mãe, meu pai, esses que já fazia tempo que eu estava na estrada, né, longe, e comunicava por rádio amador aqui nessa fazenda que é vizinho do meu pai. Então, uma vez por semana, uma coisa à tarde no rádio amador, meu pai subia falar comigo ali. Aí eu falei para ele, eu vou voltar lá. Ele falou, então você vai, eu vou deixar você uma semana lá, depois eu passo carregar você e vamos voltar para Palmas lá. Eu falei, tá bom. Aí ele tinha acabado de comprar essa fazenda aqui, ele falou, vamos fazer o seguinte, fica aqui, você planta laranja para mim aqui, que lá já está meio caminho andado já, eu vou mexendo com aquele pessoal mesmo lá, e você, aqui vai chegar adubo, vai chegar bastante óleo diesel, ele falou, é perigoso ficar ali em cima sem ninguém para olhar. Aí eu vim plantar laranja para ele aqui, vizinho da minha casa aqui. E aí que tem a história do cavalo cego ou não? Então, aqui, nessa região, que tem um senhorzinho que chamava Zé Lúcio, Luiz Lúcio. E esse homem, ele era cego. E ele gostava de fazer rolo, de cavalo, de espingarda, tocava sanfona, pandeiro. E um dia nós estava
na varanda de casa lá e ele morava pro lado de lá do meu sogro. E nós subi. Falei pro meu sogro, vamos lá no Luiz Lúcio. Falou, vamos. Aí meu sogro, meu tio da minha mulher, pegou um espingarda e levou para largar para ele. Ele gostava de espingarda, os moleques dele, ele tinha 2 molecão já, o Luiz Lúcio e o outro chamava o Zete. E o moleque pegou a espingarda e falou, nossa pai, que espingarda bonita. Olha que espingarda boa. Ele passou a mão e falou, a espingarda é boa mesmo, só que tem um trinco na coronha. Sendo cego, ele viu o trinco na coronha. E ninguém viu, de tudo nós que olhamos não vimos. E ele percebeu o trinco na coronha e falou pros meninos. Ninguém tinha visto ele cego. Você tem uma noção da coisa. E esse mesmo cego que laçou o galo ou não? E não, aí tinha outros, o Bastião, filho do irmão da Dona Maria, casado do seu Armando. E ele perdeu, ele era normal, foi criado junto com meus irmãos. Aí deu um problema na vista dele, ele ficou cego das 2 vistas. E tinha uma casona de tábua, depois até eu vou mostrar a casa de tábua para vocês lá. E tinha um pilão, que era o serviço dele socar milho naquele pilão e jogar, quebrar o milho no meio para tratar os pintinhos. Então ele levantava cedo, ficava ali em volta daquele pilão. E eu passava em frente e ia numa mangueira para lá de cima tirar o leite. E a hora que eu voltava, eu almoçava na casa desse seu Bastião. Aí eu parei lá no coisa, ele tava lá socando o milho no pilão lá, com a corda na mão. Eu falei, mas o que esse cego vai fazer com essa corda? Dali a pouco ele virou na corda, se ele jogou a corda, laçou o galo. Aí ele tirava a sarra de mim e falava, você disse que mexe com boi, rapaz, você já viu um cego laçar galo? Ele falava... Mas ele queria laçar o galo mesmo? Ele jogou no vurto, sim, laçou o galo. Aí ele tirava a sarra de mim, que eu não laçava nada, que eu não mexia com gado e todas essas coisas. Aí, rapaz, você já viu um cego laçar galo? Aí eu lacei, ele falava pros outros. Precisava ter filmado aquilo. Mas falar em laço, o seu pai também parece que era meio laçador, laçava no pasto. Como é que é aquela história toda? Porque o nosso programa é memória. Quem está nos assistindo está gostando dessas histórias boas aí. Então, Nenê, isso aí já vem no sangue mesmo, de tradição. O meu pai só fez isso. Meu pai puxava boi. Aqui da fazenda Barreiro Rico, na barranca do Tietê, ele atravessava ali, tinha uma fazenda, chamava Volta Redonda, que chamava. Era uma ilha, fechava com 200 metros de cerca só. O resto era uma ilha inteira. Então ali naquela Volta Redonda tirava desmama daquela vacada e levava lá para desmamar, porque aqueles 200 metros de cerca ali dava para fazer até de tela quase. Então ele atravessava, e quando ia, tinha uma balsa que atravessava do lado que ele morava para cá, para não fazer essa volta grande, que tinha que sair na estrada de Santa Maria para sair aqui do Inhambi, lá era muito longe. Então eles atravessavam numa balsa. Levava o sal, um bote, tinha lá. Então quando tinha os bezerros, passava na balsa por ali e jogava para lá. E quando eles iam dar rodeio para lá, tinha 2 ou 3 cavalos, que era ele e o Dito Silva, que era companheiro dele de serviço. Então eles ponhavam, tinha um bote, eles passavam de bote o Rio Tietê, ia lá, pegava os 2 cavalos pro lado de lá na ilha, dava rodeio no gado lá, curava, via o que tinha que fazer no gado lá, depois de tarde eles voltavam de barco de novo, atravessava o rio, pegava os outros 2 cavalos dele que ficavam pro lado de cá, amarrado, pastando num cabo de cabresto lá no maneador, aí ele montava e vinha embora para a fazenda que eles trabalhavam. E ali eles invernavam, 2.000 e poucos boi. E aí levava para Piracicaba. E levava por terra. Aí eles saíam, pegava aquela marcha lá, 4 dias, 3 dias, o que aturasse, para onde fosse. E vinha carregar. E quando não era levado no Rajá, em Piracicaba, eles traziam o gado aqui em Piapara. Tinha uma estação de trem. Um tal de Joaquim André comprava e levava. Para não sei aonde que ia, eu sei que era de trem. Aí meu falecido pai falava que era a mesma coisa de embarcar um fio para a guerra. Quando ia embarcar aquela boiada chifrudona, boiada gorda no vagão, que no trem, você pode notar, o trem encosta de atravessado no embarcador, né? Então o boi não vai igual do caminhão, de ponta, tem que pôr tudo de atravessado, sim, para caber na carga. E o trem era baixinho, então aquela boiada guampuda começava a investir para ir ajeitando a carga, esse negócio, eles penduravam num corrimão que tinha em cima, e o boi passava, pegava a barra da carça, rasgava a barra da carça, riscava a perna, tinha que ficar pendurado, aqueles boi investindo, coisa para fazer a carga naquilo. Aí encarregava os vagão, então cada coisa que lá, vamos supor, era 4 vagão para mim, 4 para você, 4 para outro, para dividir aquele serviço. E o meu pai falava que aquele era o pior serviço que tinha, embarcar boi em trem. Ele falou, é pior do que ir por terra, eles faziam e gostavam.
Agora, no trem, ninguém deles, todo mundo um já começava a querer não ir, o outro, mas tinha que ir, né? E para quem não sabe, aonde você fala essa invernada do Piapara, desde o século XVIII, quando vinha os tropeiros trazendo as boiadas, as mulas, eles paravam nessa região de Piapara. Você sabia disso? Não. Ali tem muita história. Tem muita história aquela região de Piapara ali, é o antigo Alambari, né? Mas vamos lá, Marcelo, você tem mais histórias curiosas, né? Vamos tomar um pequeno cafezinho, nós vamos dar mais um intervalo, Marcelo? Vai lá, Marcelo, toma um pouquinho desse café gostoso que a sua esposa, a dona Simone, fez. E nós vamos dar um pequeno intervalo. Você tá gostando? Fique aí, não saia daí que a gente volta já já. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, aqui conversando com o Marcelo Casimiro. Essas histórias gostosas de sítio, de campo, de gado. Marcelo, a história... Essa prancha, nós vamos ver uma prancha aí. Essa prancha parece que tem uma história legal que o seu sogro cortou. Como é que é essa história? E deu até uma mesa para você fazer um suculento churrasco aqui, Marcelo? Sim, Nenê. Essa prancha aí, ele me conta, que diz que quando eles eram tudo gurizada, tudo novo, molecão, o pai dele chegava dia de chuva, não tinha o que fazer, estava chovendo, ia roçar pasto. E pro lado de baixo da casa deles é um pé de serra, assim, um tombo de serra, e eles estavam roçando lá não entrava trator, não entrava nada, tinha que ser na foice. Aí ele catou o meu sogro, o meu tio, que era coisa lá, que é o tio da minha mulher, né, e foram lá para roçar. E ele tem um filho dele mais velho, já era mais mocinho. Então estavam roçando lá e acharam uma vara de cedro, aquela madeira de lei que chama cedro. Aí o avô da minha mulher falou, perante o meu sogro e o tio da minha mulher lá, falou assim, ó, você, Zé Arthur, quando tiver mocinho já, vai largar essa vara de cedro para trás, ó, vai dar para fazer os móveis da sua casa, coisa aqui ainda. Nossa, então era enorme a árvore. Não, era uma vara. Era uma vara ainda, um tipo 10. Quer dizer, ia crescer uma enorme de uma vara, né? Até ele casar, quantos anos mais ou menos isso? Uns 20, 30 anos? Ah, mais. Eles eram os meninos de uns 15 e hoje ele deve ter uns 70 já. Meu sogro tem 65, é dos mais novos. E ele já era dos mais velhos. Dos irmãos, são em 5 irmãos. Então, o avô da minha mulher falou pra ele. Falou, você vai fazer os móveis da sua casa. E ficou. E quando eu namorava minha mulher, eu conhecia o pé de cedro, era um imenso de grande, um gigante, um pé de cedro. E deu uma faísca de raio no pé de cedro, coisa lá, e matou o pé de cedro, ele cortou e mandou tirar umas pranchas. Aí esses dias eu estava mexendo, que eu faço linguiça, essas coisas aqui no sítio, né? Falei, eu preciso mexer com criação também, com carne, vaca, mata, criação, desosso, tudo em si. Eu falei, vou fazer uma mesa. Eu preciso comprar umas tábuas. Aí minha mulher falou que eu ia na cidade para comprar umas tábuas. Meu sogro falou, não. Fala para ele que não vá. Não vá comprar tábua não, que eu tirei a prancha do cedro lá, fiz umas pranchas boas, que o raio matou o cedro e eu vou dar uma prancha para ele fazer a mesa. Pode falar para ele escolher. Aí eu desci esses dias lá, catei a prancha,
que é essa mesa que depois você vai filmar ali para o pessoal ver. E dá um metro de topa. Porque essa prancha que tem aqui é a parte do meio dela, na parte da casca, na parte menor. No centro dela mesmo ficou para ele lá, que ele vai fazer umas mesas também, deu outro pro meu cunhado, né? Mas dá 1 metro de topa, uma coisa. E era uma vara que estava no pé da serra, que eles não negaram de cortar com a foice. Pra você ter uma noção, uma foiçada cortava a vara. Quantos anos tem uma árvore dessa? Matando a curiosidade, deu para fazer o dormitório, a mesa, as cadeiras. Olha, a madeira que aquele cedro deu, dá pra fazer uma coab. Dá madeiramento uma coab. E aproveitando a história quando eles foram na história de madeira, né? Quando eles foram caçar capivara, depois tinha um homem que ia enrolar um cigarro de pá, enquanto seu avô cortava madeira. Como é que é? Essa é boa também. Era meu avô. Meu avô morava na beira do Tietê lá e era caçador. Naquele tempo era livre a caça. Ele caçava capivara, pescar. Então ele apanhava aqueles cachorros assim, em canoa e descia, passava o sábado e domingo inteiro dentro da água atrás de capivara, catando caça, essas coisas. E eles estavam ruins de canoa. A canoa dele estava furada, e tudo remendado. E ele convidou um amigo dele. Ele falou assim, por lá morava vizinho, né? Ele falou, vamos derrubar uma árvore lá, vamos fazer uma canoa. E meu avô toda a vida foi carpinteiro, marceneiro, bom. Fazia carro de boi, fazia engenho de moicana, ele que fazia. Madeiramento das casas lá do Inhembi, era ele que fazia. Então ele tinha noção de mexer com madeira. Seu avô, se fosse vivo hoje, estaria com quantos anos, mais ou menos? Devia estar com uns 150 anos, mais ou menos, porque ele já morreu muito antigo, minha mãe já tem 85. Quer dizer que ele pegou aquela história dos carros de boi, mesmo das carroças, que construiu, né, o Brasil praticamente. Né? Sim, ele que fazia, lá no Inhembi, ele que fazia monjolo para pôr dentro d'água, era ele. E o seu Pedro Fernandes chamava, pai da minha mãe. Aí ele convidou o amigo dele para ir derrubar uma árvore para eles fazerem a canoa. Aí eles saíram cedo, pegaram o virado deles, o virado que eu falo é uma marmita com comida, né? Só que não levava comida, fazia um virado com ovo, carne de caça, essas coisas, ponhava dentro de alguma coisa e levava uma garrafa de café. Garrafa não é garrafa térmica, nada, era uma garrafa mesmo com uma paia tampada a boca, que levava café fria. Então, uma hora que ele chegava de tarde, comia aquele virado com café e vinha embora. E foram derrubar, montar da árvore e fazer a canoa. Mata uma curiosidade, essa árvore, qual é o tipo, qual a espécie dela para fazer uma boa canoa? Olha, hoje, de primeiro que eles cortavam a perova, dava muito, aturava mais e dava pesado. Eles escolhiam uma madeira mais leve, igual uma saranduva, uma madeira muito boa, um cedro. Uma madeira de cedro, que é essa da prancha que eu estou falando para você, que eu ganhei, uma madeira design excelente, ela dá uma árvore grossa e macia para você cortar ela, dá liviana. Agora a perova eles derrubavam, mas fica muito pesada e muito dura de cortar. Mas tu tem que escolher uma árvore, um cedro, uma canjarana, uma maçaranduva, uma madeira que não parte. Porque depois que você tira o miolo dela, ela costuma partir, o cedro, a maçaranduva, essas árvores que eu citei, ela é macia, ela não parte. E ela fica leve, então ela flutua melhor na água. E eles foram cortar a tora. Aí chegou lá, os coeiros fizeram a roçada no pé, porque onde a tora estava bastante vegetação em volta, assim, então estava sujo embaixo. Eles roçaram tudo ali, e o velhinho falou, meu avô, o outro velhinho lá, falou assim, viu, Pedro Fernandes, você corta aqui, no pé dessa árvore, e embaixo aqui faz o tombo da árvore, que chamava boca, né, ali, faz o tombo da árvore, porque a árvore tem que descer lá, para depois a junta de carro de boi vir tirar. Senão ela vai cair lá na barroca, lá embaixo. E eu vou enrolar um cigarro, vou afiar meu machado e já vou. Meu avô falou assim, nossa, que homem ordinário. A hora que ele vinha cortar essa árvore aqui, que ele acabou de fumar e afiar esse machado dele, eu derrubei a árvore. E o meu avô foi cortando. E ele acabou de fumar, jogou água no olho do machado, depois que ele afiou tudo. E entrou calmamente, uma machadada, meu avô falava, cada 10 minutos parece que ele dava uma machadada. E o meu avô falou do lado de lá da árvore e ele do lado de cima, cortando. Um conseguia ver o outro do tamanho da árvore, conseguia ver. Não, fica de frente um com o outro, você fica de cara com o tronco da árvore, né? E cortar. Tô dizendo, a árvore é tão grande que um não dá pra ver o outro, não. Tinha que ser, né? Porque senão você tira uma canoa, não cabe 2 negros dentro de uma canoa, tem que ser uma árvore gigante pra caber. Aí foram derrubaram a árvore. A hora que a árvore caiu no toco, embaixo foram medir o velhinho, tinha um parmo mais cortado do que o meu avô. E o meu avô achando que ele ia gambelar meu avô ainda no coisa. Ele ganhou um parmo de corte no tronco da árvore. Mesmo enrolando um cigarrinho, fumando, passando como água no olho do machado, é isso? Isso! Imagina se ele tivesse pegado junto com o meu avô.
Essa história é boa, não, Marcelo? E nós, depois dessas histórias aqui, agora nós vamos ver, ouvir e ver o filho do Marcelo com a dona Simone tocando uma moda de viola pra vocês aí. Vamos tocar uma música do Tião Carreiro e Carreirinho, O Carteiro. Estava no portão quando o carteiro passou, tirou da correspondência uma carta e me entregou. Abri a carta pra ler os ais diferenciou. Quando eu li o cabeçalho, minha voz se orvalhou. Ai, lágrima no chão pingou. Dois amigos que passavam me viu chorando e parou. O que tinha acontecido, um deles me perguntou. A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou. Amigo, fiquei sabendo, primeira vez por amor, ai, que esse caboclo chorou. O amor que eu tinha nela em ódio se transformou. Por ser uma mulher falsa, não cumprir o que jurou. Não quero saber onde anda, nem ela onde eu estou. Vai ser como o sol e a lua, quando sai outro já entrou. Ai, não quero ter mais amor. Das mulheres que conheci, só uma me confirmou seu amor sincero e puro, que nunca me traiçoou. Nas minhas horas amargas, o quanto me confortou. Primeiro passo da vida, foi ela quem me ensinou. Ai, minha mãe que me criou. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.